Quero ler a partir do versículo 1, peço que você acompanhe a leitura. Por favor, eu faço a leitura na tradução revista e atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais, vós, contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se lembrará, se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de nos reunirmos aqui, Senhor Deus, para cantar ao Senhor, para ler da Tua palavra, para orarmos juntos, para o nosso coração, Senhor Deus, nós pedimos, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine, Pai, para que, na compreensão desse texto, vivamos de maneira a agradar ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai, nós te honramos. Em nome de Jesus, amém. Que sentença, irmãos. Que sentença para a cidade de Nínive. Cidade de Nínive, que há cerca de 100 anos passou pelo quê? Há cerca de 100 anos, né? Ou seja, arrependimento. Uma cidade que passou por um arrependimento. Alguns têm Nínive como o maior avivamento que pôde existir na história. Porque se os irmãos lerem lá, em que livro mesmo está falando? Jonas, pois é, muito bem, Jonas. No livro de Jonas fala da cidade que se arrependeu dos seus pecados. Da cidade que se arrependeu dos seus pecados. Quem Deus levou para pregar em Nínive a primeira vez? Jonas? Jonas? Jonas, é isso aí. Jonas, claro, é claro. Jonas foi pregar em Nínive. Jonas estava com um coração amoroso para pregar em Nínive, sim ou não? Nada. Não estava? Nem um pouco. É verdade, irmãos. Eu vou retornar um pouquinho aqui no capítulo 4, que nós vimos na semana passada de Jonas. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és, vamos ler todos juntos? Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Até aqui. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Quais são as características que Jonas afirmou com relação à pessoa de Deus? Mas espera aí, mas eu li o livro de Naum. Está dizendo que Deus é vingador. O texto está dizendo que foi lido no começo aqui.
Ele reserva indignação contra os seus inimigos. O Senhor, ele não inocenta o culpado, não, de jeito nenhum. Ele tem todo o poder. Ao mesmo tempo de ser uma fortaleza, ele é uma inundação transbordante. Olha a diferença, né? O mesmo Deus. Sim ou não? Um Deus diferente de Naum, um Deus diferente de Jonas. É o mesmo Deus. Para quem Naum está pregando? Como você sabe disso? É isso aí, tá escrito aqui, pastor, no primeiro versículo. É uma sentença contra Nínive. Para quem pregou Jonas? Para Nínive. Então, ao passo que há 100 anos, né? Há 100 anos a pregação surtiu um arrependimento. Deus se arrependeu, lembra lá do antropomorfismo, né? Uma linguagem humana para dizer o pensamento de Deus. Deus se arrependeu do mal que havia feito lá para Jonas. Mas em Naum, qual uma palavra impera nesse primeiro capítulo? Qual uma palavra que impera? Se nós pegarmos Jonas, nós falamos de uma palavra que a gente resuma. Eu vou falar uma coisa para vocês que é muito difícil de fazer, tá? E a gente não vai conseguir 100%. Mas uma palavra que resume o livro de Jonas. Amor. Amor é boa palavra. Misericórdia é uma boa palavra, né? Inclusive Jonas falou que Deus é misericordioso. Então podemos usar. O André, me permita usar misericórdia? Então vamos lá. Então misericórdia. Agora, e não, justiça. Justiça. Esse é o mesmo Deus, queridos. Por isso que esse Deus, Papai Noel, esse Deus que você determina, esse Deus que faz tudo o que você quer, não existe. Esse Deus não existe. Nós vamos ouvir hoje, permitindo o Senhor, na mensagem aos Gálatas. É uma falsa mensagem. Não existe esse Deus que se determina, que você manda, que você faz e acontece. Não existe. Esse Deus não existe. O mesmo Deus que é misericordioso há 100 anos. E eu estava estudando com relação à geração, tem gerações que são contadas de 30 anos, de 40 anos. Na Bíblia, até, dependendo da contagem, até de 100 anos. Mas digamos, vamos pegar uma geração de 30 anos, após primeira, segunda, terceira geração, já não tinha mais temor a Deus. Já voltou a Nínive que era. São 40 anos, então 2 gerações e meia, talvez. 2 gerações se passam e aquele temor a Deus não existe mais. O que a falta de temor a Deus exige? Vou fazer de novo a pergunta. O que a falta de temor a Deus exige? O que exige a falta de temor? Por exemplo, assim, é, quem não obedece a Deus, o que ele merece? Justiça. Morrer. Em outras palavras, condenação. É justo Deus condenar Nínive? Sim ou não? Por quê? Exatamente. E a Bíblia nos deixa no livro de Naum algumas características de Nínive. Vocês lembram? Quais características de Nínive? Sanguinária, cruel, perversa, maldosa. Onde está escrito isso? Ah, no livro de Naum. Olha aí, queridos. Olha que benção. Então nós estamos olhando para o livro de Jonas e para o livro de Naum, que tem 100 anos de diferença de um para o outro. Vamos lá. Nós vimos já semana passada, Jonas disse que Deus é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, que te arrependes do mal. E nós definimos aqui ser gracioso, ser compassivo, ser paciente, longo, ele prolonga a paciência, ele é grande, ele é abundante em bondade e fidelidade, e ele tem compaixão. Jonas diz que ele sabia. Ele diz: eu conheço que o Senhor é assim.
Esse conhecer é a ideia de saber. Pois é. Qual foi a pergunta de Deus para ele? É preciso que Deus, né? Para chegar assim, "Ô, Jonas, já que você me conhece assim, sabe que eu sou assim? Ah, inclusive você teve um desejo lá, porque disse nesse capítulo 4 que ele teve um desejo. Qual foi o desejo de Jonas? Fugir para onde? Para Tarsis. Por que ele fugiu para Tarsis? Ele não queria pregar. Pregar onde? Pois é, muito bem. Isso aí. Está dizendo onde isso? Que ele não queria pregar em Nínive? Em Jonas mesmo. Capítulo. No capítulo 1. Capítulo 1. Mas no capítulo 3, o que acontece? Ele prega. Porque veio a palavra a segunda vez para ele. Muito bem. É razoável essa tua ira, disse o Senhor, na revista atualizada? Na NTLH, como foi lido, Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Na tradução revista e corrigida, é razoável esse teu ressentimento? Achei que ressentimento ficou um pouquinho, né? Na NVI, você tem alguma razão para essa fúria? Na nova versão transformadora. Você acha certo ficar tão irado assim? E na NAA, você acha que é razoável essa sua raiva? Chegamos à conclusão de que é razoável? Nosso amigo aqui está em dúvida. É razoável? Pastor, semana passada eu já falei, hoje eu não quero me comprometer, né? Irmãos, acontece o seguinte, a pregação era para acontecer em Nínive. Nós já sabemos por Naum qual eram as características de Nínive. Quais eram as características de Nínive? Sendo assim, a ordem do Senhor foi pregar em Nínive. E ponto. É razoável essa tua ira? Deus muda o coração. Deus não tem poder? Ele não é clemente? Ele não é misericordioso? Mas se nós pararmos para pensar, teve lá o tal do Senaqueribe, que era um rei da Síria, quis invadir Judá, ele não é mau, a Nínive não é má. Pois é, mas Deus perdoa. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. É isso que o Romanos diz. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Isso é soberania. Isso é poder. Quando às vezes nós temos ataques a essa doutrina, ah, mas Deus, Ele é Deus, irmãos. Ele faz o que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. Simples assim. Vamos lá. Capítulo 1, fugindo. 2, clemência. Por que capítulo 2 foi clemência? Onde estava Jonas no capítulo 2? Onde? Oxi, 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 oxi. É lá mesmo, gente. Estava lá mesmo, no ventre do grande peixe. Ele ora ao Senhor e ele diz que ao Senhor pertence a salvação. Mas quando Deus salva, ele fica irado. É, Jonas. Teve uma inclemência do Jonas. 3 ele acaba indo. E no 4 uma inclemência. Nós vimos isso semana passada. E temos um outro amigo aqui que está. Nossa, ele está realmente assustado. É razoável a ira de Jonas? Você começa a olhar para Nínive? É. Eu vou falar para alguém que tem o poder, é violento, é cruel, é impiedoso, é maldoso, é mentiroso, é enganoso, é criminoso, é perverso, é devasso, é idólatra, é sedutor, é desumano, é depravado, é maligno? Ah, não, não quero pregar. É razoável essa tua ira, Jonas? Essa é a Nínive. Essa é realmente a Nínive. Essa é a Nínive aqui. Mas você vai e prega a grande cidade de Nínive. Então, diante disso, por que não seria razoável a ira de Jonas? Justamente porque o que Jonas diz, conhecer de Deus, era o que faria ele pregar para Nínive. Então, queridos, a ideia do conhecer a Deus, não só saber que ele existe. Até os demônios sabem que existe Deus. A questão não é só saber que Deus existe. É conhecer, é ter relacionamento com Deus. Isso sim. É não saber que Deus é um Deus clemente, mas saber que não é só saber que ele é um Deus clemente, mas é conhecer esse Deus clemente que cuida de você e de mim todos os dias.
Deus age de misericórdia na minha e na sua vida todos os dias. Não agiria assim no bairro Dom Pedro I, no bairro Dom Pedro II, no Campo dos Alemães? Porque lá tem pessoas maldosas? Sim ou não? Não, pode falar, sim ou não? Tem. E aqui dentro, tem também? Tem também. Qual que é a diferença de lá de fora aqui dentro? Misericórdia, a graça de Deus moveu o seu coração para você se arrepender da maldade que há no teu coração. Isso é importante, queridos. Então, conhecer é viver com Deus, é saber quem realmente Deus é. Olha lá, o Jonas ele saiu e se assentou ao oriente da mesma cidade, e ali ele fez uma enramada, repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Parece que João não está feliz não, né? Na verdade, parece que não está feliz não, né? Eu quero ver, vai que Deus muda de ideia. Mas muda de ideia não para perdoar, para condenar. Então o Senhor... Oi? Pois é, irmã, exatamente. É, irmão, a gente começa a pensar sobre isso. Exatamente. Verdade. Verdade, irmã. É para pensar, porque Paulo ele disse que realmente ele foi um perseguidor da igreja. Ele foi um perseguidor. Há um relato que ele exterminava. Alguns acreditam que realmente ele matava. Não era só prendia. Pois, opa, sim, verdade, irmã. Intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É verdade, irmã. Salmo 25:14. Irmãos, eu desejo que em cada caminhar da gente, cada semana, cada reunião, cada ajuntamento, cada ano que entra antes da volta do Senhor Jesus, ou a gente ir para Ele, a gente desenvolva um relacionamento de intimidade com o Senhor. A gente precisa, irmãos. A gente pode entrar, e isso eu falo nós mesmos aqui, estou falando do nosso arraial. A gente pode entrar num costume de ritual. Mas você já sabe quantas músicas canta, você já sabe que vai ser lido um texto, você já sabe que vai fazer oração naquele momento, já sabe que tem o momento das ofertas, já sabe que tem a mensagem, já sabe que tem a oração silenciosa, já sabe que tem o prelúdio, você já sabe que primeiro domingo tem almoço, e aí você volta domingo após domingo simplesmente para cumprir esse ritual. E passa semana após semana longe de Deus. Intimidade, é isso mesmo, Sarita. Intimidade com o Senhor. Jonas sabia. A irmã Edneia fez uma associação, a irmã Edneia fez uma associação muito boa. A questão é se Jonas pensasse em Sodoma e Gomorra. Pode ser que Deus mande fogo do céu aqui e esse arrependimento, Deus volte atrás e não permita que ele se arrependa. Pode ser, nós não sabemos. Irmãos, a pergunta que fica: você conhece o Senhor? E esse conhecer não é só saber que ele existe. Não é só saber que ele é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade. Se arrepende do mal. A questão não é só saber isso. Você crê nisso. Você vive assim, intimidade. Intimidade com o Senhor. Então o Senhor, Deus, fez nascer uma planta. Eita, fez nascer uma planta por cima do Jonas. Oh, beleza. Para que a... Olha, para que fizesse uma sombra sobre a cabeça do Jonas, para o livrar do seu desconforto. Deus é bom, né, irmãos? Jonas não queria assistir? Ele vai assistir o arrependimento de camarote agora. Sem o sol tá batendo na cabeça dele. Olha que beleza. O Jonas ficou feliz com isso, sim ou não? Ah, olha, ele com a planta ele ficou feliz. Mas depois Deus mandou um verme. E o que aconteceu? O verme, ele feriu a planta, ela secou. Aí nasceu esse vento calmoso aí, queridos. Tem alguma outra tradução? Alguém tem outra tradução aí desse vento?
Quem tem, essa é a revista atualizada que está exposta aí. Alguém tem outra tradução? Eu não peguei realmente outra tradução. Do vento calmoso aí. É isso aí. Esse calmoso, que era quente. É aquele. Ah, aquele gostosinho. Olha só. Imagina você sentado. A sombrinha não tem mais. Aí vem aquele vento. Ah, eu quero morrer. Quero morrer. O que o Senhor fala para Jonas, queridos? Nós vimos semana passada. É razoável essa tua ira por causa da planta. Ô Jonas, você está irado porque a planta foi ferida. Mas os ninivitas, você ficou irado porque eu perdoei. Você teve pena da planta. Da planta você teve compaixão, dos ninivitas não. Ah, queridos. Versículo 10. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, também muitos animais? Olha a comparação que Deus faz, queridos. O Jonas está com compaixão da planta. Deus está com compaixão de gente. É interessante, né? Como muitas vezes as coisas se tornam mais importantes para nós do que as pessoas. O livro de Jonas não está tão distante assim, irmão. Nós chegamos até aqui semana passada e nós até entramos no livro de Naum e nós vamos dar uma olhada aqui de como Naum traz as características, as marcas, os atributos de Deus, né? Ele fala que Deus é zeloso e vingador. A ideia de zeloso é aquele que demonstra cuidado, esmero, atenção, aplicação no que faz, é cuidadoso, ele é diligente, ele é ciumento. Essa é a ideia de um Deus zeloso. E de vingador, aquele que toma vingança, aquele que revida, aquele que pune. O mesmo Deus que tem misericórdia é aquele que vai agir com toda a justiça, punindo o pecado. Infelizmente, muitas vezes, em muitas pregações, é só apresentado um Deus que está disposto a amar você. Venha do jeito que você está e permaneça do jeito que você sempre foi, porque Deus é amor. Essa pregação de Deus é amor. Estão tirando a justiça de Deus. Irmãos, quem manda para o inferno não é o diabo, não. Quem é o rei sobre o inferno? Quem domina sobre o inferno? Vou com medo de falar agora, né? Como eu disse, Lutero, né? O diabo é o diabo de Deus. Nada foge do controle do Senhor, queridos. Nada foge do controle do Senhor, inclusive o inferno. Então, meus irmãos, esse Deus vai vingar-se. Opa! Exatamente, aquele texto está falando de Deus, exatamente, Sarita. É isso mesmo. Aquele que pode lançar a alma no inferno. Deus pode fazer isso. Então, queridos, quando a gente olha para o Evangelho, é tão interessante que quando a gente, às vezes, é extremista, a gente olha a justiça de Deus, aí olha assim e fala assim: não, não pode ser. Como Deus vai mandar aquele senhorzinho, gente boa, educado, paga os impostos, cria bem seus filhos, ele é um excelente marido, ele é um excelente pai, ele é um excelente cidadão, é uma pessoa que ajuda os outros. Como Deus vai condenar essa pessoa? Né? Aí eu pergunto para você, como Deus vai condenar essa pessoa? Deus está sendo injusto, sim ou não? Seja sincero. Agora que eu não vou me comprometer mesmo, pastor. Né? Essa pessoa que eu falei, essas características boas que a pessoa tem, boas, entre aspas. Deus é justo de condenar essa pessoa? Por quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por quê? É isso, irmão. É isso, irmão. Acontece que você olha para o externo e fala assim: peraí, o externo reproduz todo o comportamento de um crente. E daí?
É isso aí. E daí? Falta tudo. Exatamente. Falta tudo. Não, pastor, mas não pode falar isso não, porque sim e tal, etc, tal, tal, tal. Não, não, irmãos, essa é a verdade. Isso é evangelho. Agora, esse mesmo Senhor que faz essas boas ações, é um bom cidadão, é um bom pai, é um bom marido, é uma pessoa gentil, faz boas ações. Se Deus converter o coração dessa pessoa, essa pessoa vai ser perdoada, sim ou não? Então não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus agir com a sua misericórdia, não é? Isso é querer a soberania de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Fora disso, não é evangelho, irmãos. Por isso que, de novo, fazer a citação, né, de Gálatas, por isso que eu entendo assim, o Paulo está pasmo os irmãos da Galácia está mudando para outro evangelho que não é outro evangelho que ele diz isso. Então, quando você lê Jonas, você fala, que Deus misericordioso. Tá certo, sim ou não? Quando você olha Naum, você fala assim, que Deus justo. Sim ou não? Ele foi misericordioso também, Naum, pastor? É difícil, porque está falando de condenação. Mas e os 100 anos que Deus aturou a nação ninivita? Estou falando de Jonas até, né, até Naum. Esses 100 anos que Deus aturou, misericórdia. Tardio em irar-se. Essa expressão também aparece no livro de Naum. Essa expressão também aparece no livro de Naum. Vamos lá. Outra geração. Então, sabe o Messias que me faz pensar? Na igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Laodiceia. Onde estão essas igrejas? Tá vendo, irmãos? Vão passando as gerações. Por isso que quando as pessoas falam assim, ali, né? Ali está a igreja do futuro. Não, não está a igreja do futuro ali. Está a igreja do presente. Nós estamos pregando agora. Nós estamos falando agora. Nós estamos cuidando agora. Para rogar a misericórdia de Deus, para que aí sim, no futuro, eles estejam no nosso lugar, a gente vai para a glória, ou o Senhor Jesus volta, eu não sei como vai ser, né? A gente não sabe do futuro. Mas a igreja, a criançada, não é a igreja do futuro, é a igreja do presente. É plantada agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você disciplina o seu filho, quando você disciplina o seu filho, seja fisicamente, seja você instruindo, você está plantando. Às vezes as pessoas olham só isso e eu espero, no próximo encontro que nós tivermos com os casais, abordar sobre isso, a questão da disciplina. Por que a disciplina é importante? Porque isso glorifica a Deus. Você está querendo e desejando que seu filho não seja um robô, que ele seja um homem, uma mulher, que não está simplesmente cumprindo ordens de comportamento, mas que eles sejam levados ao evangelho de tal forma que eles vão entender isso que ele está fazendo é pecado. Tá vendo? Isso é pecado. Então, birra é pecado. Desobediência é pecado. Quando o filho não fala o que você ordena, é pecado. Quando o filho desrespeita você, é pecado. Dá nome para isso. Não, pastor, ele é imperativo, imperativo. Aí tem todas as síndromes. Não estou negando a medicina, não estou negando a medicina. Há síndromes, há doenças, sim. Mas, meus irmãos, não esqueçam do pecado. Todos aqueles que nasceram pós Adão e Eva nascem pecadores. O que Davi falou no Salmo? Eu nasci em pecado. Então não podemos esquecer disso. Então não é só uma mudança de comportamento. Espero que você saiba. A sala do maternal, a sala dos menores, que está juntamente com os maiores aqui, nós não estamos tendo essa sala para as crianças saírem e não nos atrapalharem no culto. Pelo amor de Deus. Se você pensa isso, tira do seu pensamento. Nós estamos evangelizando lá. Por isso que a gente faz treinamento de professor, por isso que os professores estudam em casa, porque lá, desde o maternal, pastor, mas não entende. Entende. Entende, porque Deus fala em Deuteronômio 6 para inculcar desde pequeno. Entende. Entende. Entende que a disciplina. Entende que é errado. Por que quando você fala não, faz bico? Por que não dá risada quando fala não? Por quê? Não, não faz isso. Tá bom, pai. Então tá bom, vou obedecer. Faz isso naturalmente? Não faz. Por que não faz? Porque é pecador. Porque precisa de disciplina. Você nega a disciplina, é isso que o Provérbios diz. Afasta a vara do seu filho, está fazendo mal para ele. É isso que o Provérbios diz.
Então, irmãos, nós estamos meio doidos se a gente seguir o que esse mundo está dizendo. Esse mundo diz contra o evangelho. Deus diz, vai inculcando, desde pequeno, vai inculcando. É birra, vai lá. Eu já falei para vocês, irmãos, ali, banheiros ali, pode ser outro tipo de quarto, né? Agora tem até o gabinete, pode usar o gabinete também, né? Vai lá, né? Dá aquela conversa um pouco mais, né? Mais intensa, tal. Se precisar ser uma, duas, três, quatro vezes, faça isso. Mas não deixe sem disciplina. Não deixe sem disciplina. Birra é pecado. Sabia que falar junto com outra pessoa é falta de educação? E o que é falta de educação? O que é falta de educação? Ah, pastor, é só um erro, uma falha de comportamento. É pecado também, irmãos. Sim ou não? Irmãos, você precisa pensar dessa forma. Então, sabe, são coisas que às vezes vão falando para a gente esquecer. Deixa quieto. Não deixa não, não deixa quieto não. Igreja é para mexer com você e comigo, para a gente fazer o que é certo. Porque eu e você não estamos instruindo, aconselhando, disciplinando as nossas crianças pensando somente no comportamento. Se eu vou pensar somente no comportamento, é o que esse mundo está fazendo com a indústria pet. Pensar só no comportamento do seu filho, você tá mal. Pensa que aquele coração é pecador. O nosso desejo, o meu desejo, o seu desejo, seja que esse coração seja transformado. Aí é outra coisa, irmãos. Aí não é só ficar quieto no culto. Aí não é só não fazer bagunça. Aí não é só não correr. E essas coisas vão ser tiradas? Claro que vão. Mas por que está fazendo isso? Por que meu filho desobedece quando eu falo para ele obedecer? Porque ele é pecador. Então, se é pecador, eu preciso tratar isso. Estou falando alguma loucura, irmãos? Sejam sinceros. Sim ou não? Por que a gente não faz? Por que muitas vezes não fazemos? E se você está fazendo, louva a Deus pela sua vida, porque você está olhando para o seu filho com os olhos de Cristo. É isso, irmãos. É isso. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Vamos voltar para o texto de Naum. Vamos lá. Cheio de ira, ele é vingador, vingador toma vingança, ele pune, ele cheio de furor, desprazer intenso, indignação. Sim, é Deus. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva, e ele guarda a indignação para os seus inimigos. É, eu errei o eu aqui, ó. É o manter a vingança. Mentar está em francês, tá? Mas ele guarda, ele mantém a vingança. Então esse mundo vai fazendo. Ai, pastor, está cada vez pior. É isso mesmo. Cada vez pior. Irmãos, até chegar à medida. Quando chegar na medida, como chegou Sodoma e Gomorra, chegou na medida. Deus falou, ó, a partir daqui, acabou. Nínive chegou na medida. A partir daqui, acabou. Esse mundo vai chegar nessa medida. Agora, cada vez que eu vejo uma igreja aberta, que eu vejo a palavra sendo pregada, eu falo, o Senhor está agindo de misericórdia. Mais um dia. Mais uma semana. E mais uma semana. O Senhor Jesus não voltou nessa semana, então mais um domingo que a porta está aberta. Mais um domingo que o ímpio pode entrar, que o incrédulo pode entrar, ele ouvir e Deus converter o coração dele. Mais um dia que você está no seu trabalho, você está na sua escola, você está com seus vizinhos, você está com seus familiares, você é uma testemunha, sal e luz. Mais um dia da misericórdia do Senhor, até chegar ao limite. Até chegar ao limite. Quando chegar ao limite, irmãos, o juízo final vai acontecer. Eu quero que você adivinhe aqui, se você já não sabe. Quem mais falou de inferno na Bíblia? Jesus. É verdadeiro, sim ou não? É, irmãos, esse inferno que aparece em propaganda de, de cerveja, né? As pessoas cantando, dando risada. Isso é mentira. Isso é mentira. É só você ler a Bíblia. Ranger de dentes. É isso, irmãos. Vamos lá, vamos continuar. Ele é tardio em irar-se, ele demora a irar-se. Mostra isso na 1. Ele é grande em poder, ele é todo poderoso. Jamais inocente o culpado, ele é justo. Ele jamais deixa impune. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade as nuvens são pó dos seus pés. Ele é soberano sobre todas as coisas. Agora, queridos, vamos dar uma olhada nesse quadro. Mesmo Deus, sim ou não?
Qual a diferença? Gritante aí. Em duas palavras. Uma para cada quatro. Vocês já falaram. Misericórdia e justiça. Bondade de Deus e justiça de Deus. Irmãos, olha só como Naum traz. O Senhor, vamos lá? O Senhor é. Simples assim. Ele é Deus, ele é vingador. O Senhor toma vingança, o Senhor é tardio, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Agora fala para mim, o que que Jonas disse com relação a Deus? Pois eu conheço, eu sei quem tu és. Não está dizendo, Deus é assim. Assim como Jonas apresenta naquele quadro, né, de Deus clemente, misericordioso, aqui também Naum diz que o Senhor é também todas essas características. Vingador, reserva, indignação, tardio em irar-se. Olha só que interessante, queridos. Jonas sabia que Deus sabia que és Deus misericordioso. Naum também diz que o Senhor é o mesmo Deus. Esses dois versículos. Alguém lê, por favor, Malaquias 3:6. O livro de Malaquias diz que Deus não muda. Então, se ele mantém a Jacó, os filhos de Jacó, a Judá, se ele mantém a igreja, é uma marca de quem Deus é. A imutabilidade do Senhor. Alguém lê Tiago 1,17? Deus não fica variando, querido. Deus não fica variando. Hora está de bom humor, nós fazemos isso. Hora está de bom humor, hora está de mau humor. Está de bom humor, Deus não. É bom demais servir um Deus assim, hein? Já pensou, queridos? Nós servimos um Deus inconstante? É essa é a tristeza da idolatria. Pessoas têm que fazer sacrifícios, seja eles com animais, seja eles de oferendas diversas, sejam eles prestação de um culto, para aplacar a ira desse Deus, para ver se Deus vai agir de bondade para comigo, então eu vou fazendo essas coisas, vou fazendo essas coisas. Cristão não faz isso. Cristão agradece a Deus e vem num culto de adoração. Ele vem adorar o Senhor, porque o sacrifício já foi feito. De novo, queridos, você não precisa se sentir perdoado. Você não precisa se sentir perdoado. Você precisa se ver perdoado. Você precisa crer no perdão que Deus concedeu a você e a mim. Nós cremos nesse perdão, nós cremos nesse sacrifício. Então nós conduzimos a nossa vida dessa forma. Você oscila, eu oscilo. Ora você está bem, ora você está mal. É errado também. É errado. Né? A gente precisa ser equilibrado, temperante, né? O que a palavra diz, né? Mas nós oscilamos, Deus não. Esse pai não, nesse pai das luzes não há variação de mudança. Olha só, queridos. No versículo 7 diz que o Senhor é bom, ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Sim ou não? Então, pastor, o versículo 7 está dizendo, é isso mesmo. Você crê que Deus é bom? Queridos, infelizmente, muitas vezes nós vamos conduzindo a nossa vida, sabe assim? Eu estou fazendo as coisas só esperando o momento que Deus vai me pegar. Ó, parece que Deus está atrás da porta. Eu já dei essa ilustração para você. Com um bastão, esperando você pecar. Ele está aqui, ó. Estou vendo ele aqui. Ele vai pecar. Pecou, puf, toma. Dá um bastão na cabeça. Por quê? Porque ele está irado com você. Ele está só esperando você passar pela porta do pecado. Aquele texto, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, de Mateus 11, eu vos aliviarei, é uma bênção para nós, queridos. Diante das lutas que nós enfrentamos, saber que Deus perdoa.
Saber que Deus é misericordioso. Saber que eu pequei hoje. Você também já pecou. Mas, pastor, eu não estou me sentindo perdoado. Eu falei assim, pois é, irmão. Seu sentimento enganou você. Você tem que se ver perdoado. Olha, queridos, pode falar. É isso aí. Verdade. Verdade, irmão. Ô Sarita, é exatamente isso, irmão. Porque, irmãos, a gente perde, sabe assim? Eu vejo que a religiosidade, nós temos o coração idólatra, né? Nós temos o coração idólatra. Graças a Deus, por Cristo Jesus, ele coloca um coração literalmente de carne em nós. A gente passa a enxergar as coisas da maneira correta. Mas a gente parece que nós entendemos o evangelho transformou nossa vida, nós passamos a conhecer a Deus, mas vivemos uma vida de religiosidade, cumprindo rituais. Não é isso que Deus quer, queridos. Ainda que tenham os rituais são abençoadores. Nós estamos tendo um ritual aqui, né? Semana passada, com exceção do microfone e os assuntos que foram abordados, foi a mesma coisa, horário de escola bíblica, não foi? Então nós temos esses rituais, eles são abençoadores. Mas é como se Deus utilizasse desses meios para encorajar você a desfrutar de uma vida com Ele, queridos. Por isso que eu já disse aos irmãos, às vezes nós buscamos listinha de regra, isso pode fazer. Não, isso pode. Pastor, isso pode ou não pode fazer? Ah, não, isso pode. Não, crente não faz, isso não pode. Não, mas isso pode. Aquela questão, crente pode beber ou não pode beber? Mas bebe quanto? Uma taça, um copo, dois copos, um engradado. Não, porque ele pode beber, porque a Bíblia não proíbe beber. A Bíblia proíbe embriagar. Então é o seguinte, quanto que eu posso beber, pastor? Eu posso beber meio copo? E ainda pergunta para mim, né? Um copo, tal, não sei o quê, uma garrafa. Irmãos, quer beber? Vai beber então. Vai beber. Para que essa brincadeira com Deus? Pode deixar de beber? Pode. Então por que não toma essa decisão? Por que não toma essa decisão? Que a listinha de regra para quê? Para dizer para Deus, olha Deus, como eu estou obedecendo a regrinha, tá vendo? A regrinha aqui era meio copo. O pastor falou que eu podia meio copo. Eu tomo um terço, né? Então, mais obediente. Irmãos, para com isso. Acho que ele está falando com Deus bobão. Não, irmão, se tá difícil confessar pecado e deixar os prazeres, confessa a Deus e roga a Deus o perdão. Agora vamos parar dessa vida cristã, sabe, de menino. Ai, pode ou não pode? Pode ou não pode? Vai agradar a Deus? Não vai. Então é difícil, que isso aqui dá prazer para mim, mas isso não agrada a Deus, então eu vou deixar de fazer. Ah, mas eu vou ter meus prazeres tirados. Vai ter seus prazeres tirados, você não quer servir a Deus? Então, se isso é um prazer e isso é pecado, você vai tirar isso da sua vida. Pronto, acabou. Simples assim. Ah, pastor, mas assim, essa igreja é muito radical. Na outra igreja pode. Então vai para outra igreja que pode. Vai para lá então. Vai lá, pode. Porque, irmãos, não pode ser assim, irmão. A gente não pode. A gente começa a ter uma vida assim, sabe? Ai, tá, não sei o quê. Ai, parece menino. Deus fala, gente, como segunda carta de Pedro termina? Pastor, já faz 2 semanas já que terminou a segunda carta de Pedro. Como Pedro termina a segunda carta? Qual é, qual é o encorajamento que ele traz? Crescer. É isso aí, irmã. Crescer na graça e no conhecimento. Continua lendo, irmão. Desculpa, cortei você. Crescer, irmãos. Ah, isso pode. Isso não pode. Ah, isso pode, pastor. Na outra igreja pode. Ah, o fulano que eu conheço pode. Ah, meu parente que é crente, ele faz isso. Não, não tem a ver com eles. Tem a ver com você e Deus. Tem a ver com você saber que Deus você está servindo. Ao Deus zeloso, ao Deus vingador, ao Deus misericordioso e clemente. É esse Deus. Então você chega para Deus e fala assim: olha, Deus, eu estou obedecendo a listinha de regra. Falta de intimidade. Ai, pastor, não sei se é vontade dos senhores aqui. Peraí, meu irmão. Quantas vezes você orou? Quantas vezes você está lendo a Bíblia? Quantas vezes você está em comunhão com a sua igreja?
Quantas vezes você está buscando realmente a Deus? Senhor, eu preciso conhecer. Eu tenho dificuldade, Senhor, nessa área. Tem uma biblioteca aqui, irmão. Você pode pegar um livro que você queira ler. Tem texto, tem escola bíblica, tem culto de oração, tem reunião de homens, tem reunião de mulheres, tem algumas reuniões esporádicas. Vá buscar mais a Deus. Você pode orar ao Senhor todos os dias. Todos os dias ele vê você em secreto lá. Ele vê você em secreto. Agora, às vezes, tem alguns irmãos que falam assim: ah, não, eu estou orando, pastor. Eu estou lendo, pastor. Alguns comportamentos continuam a mesma coisa. O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? É isso, irmão. Não está crescendo. Irmãos, faça uma avaliação na sua vida. Se Deus te converteu há mais de 3 anos, você precisa estar caminhando um pouquinho mais. Você está caminhando um pouquinho mais. Você está esperando a listinha de regra. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho essa listinha de regra, não. Eu não tenho. Eu não tenho essa listinha. Eu tenho essa regra de fé e prática. Essa daqui eu vou fazer todo o esforço que eu puder para te instruir. Todo o esforço que tiver na minha mão para fazer para te instruir. Essa sim. Listinha de regra. E você está querendo pecar e está buscando alguém para te ajudar? Eu não. Eu não. Vamos responder aqui. Crente pode mentir? Não. Por que não? Ah, porque é feio. Né? Por que não? Porque o diabo é o pai da mentira. Porque é pecado. Desculpe, mas um mentiroso não entra no reino dos céus. Gostei, José. Hoje não foi ensino, foi luz hoje. Os irmãos não viram, foi muito bom. Queridos, por que, por que cristão tem que perdoar? Hum? O mandamento. Sim, eu entendi o que você quis dizer. O que mais? Nós fomos alvo do quê, queridos? Nós fomos alvo do perdão de Deus. E aí? Não, pastor, é que eu sou assim mesmo, tenho coração duro. Minha vida é assim. Deus me fez assim, com esse coração duro. Ó, dá culpa a Deus ainda. Irmãos, ó, crescer, irmãos. Crescer. O meu desejo é que cada escola bíblica, cada ajuntamento, cada culto, você cresça mais. E cresça em intimidade com o Senhor. Não só saber que Deus faz, é crer que Deus é poderoso e continua sempre fazendo. Então, o Deus que é bom e fortaleza no dia da angústia e conhece que nele se refugiam, é o mesmo Deus que com inundação transbordante ele acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Que cidade? Nínive. Pois é, queridos. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Bondade, justiça. Vamos continuar. Eu vou ler aqui para você rapidamente, o versículo 11 ao 13. Olha só, queridos. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos? Onde passeavam o leão, a leoa, o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. De quem Deus está falando? De Nínive? Está em Naum. Esse era o símbolo ali dos ninivitas. Era o leão. Deus destrói isso. Tem poder. Não tem poder para com Deus, queridos. Lembra-se disso? Cidade sanguinária? Cheia de mentira? De roubo? Não solta sua presa? Essa é a Nínive, que nós já vimos. Capítulo 3, versículo 1 ao 4. Olha só, irmãos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Isso aconteceu com Nínive, sim ou não? Quando? Período de Jonas. Pois é, queridos. Mas sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte.
Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade, as pessoas vão se alegrar com a destruição da onde, queridos? De Nínive. Olha só, rapidamente. 760, 722, 660, algumas datas importantes aqui. 760, livro de Jonas. 722, a queda de Samaria. Qual foi o império que invadiu Samaria? I- Império Assírio. Império Assírio. 660, o livro de Naum. Agora 612, queridos, a queda de Nínive. Agora para pensar. 626, a Babilônia passa a crescer. 626. 660, Naum dá a sentença aqui, por isso nessa ordem aqui. Em 612, vem a Babilônia e domina Nínive. Império Babilônico domina o Império Assírio. Tem algum poder que Deus não controle? Sim ou não? Cadê o Império Assírio hoje, queridos? Ele mais resquício do Império Assírio. Olha lá. Em Edom, Obadias, lembra do parênteses que nós fizemos? Em Nínive, Jonas e Naum. 760, 660. Obadias 587, Jonas 760 e Naum 660. Voltamos para o livro de Malaquias. Irmãos, pastor, mas Deus julga, queridos. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, sabe o que às vezes acontece? Às vezes nós temos mais dó do que Deus. Às vezes nós somos mais justos do que Deus. Mas por que, Senhor, o Senhor fez isso? Por quê? Nenhum de nós deve compactuar com corrupção. Nenhum de nós. Nenhum de nós deve compactuar com pecado. Nenhum de nós. Nenhum de nós deve achar o erro como uma consequência natural e por isso as pessoas fazem. Erro, pecado é contra Deus. Quando você vê um incrédulo, você olha para ele com compaixão, sabendo que Deus pode converter aquele coração. Mas se Deus condenar, Deus está sendo justo. Justo. No Novo Testamento há uma expressão de os desobedientes à palavra de Deus. Incrédulo, ele é culpado. É difícil dizer isso, né, queridos? Nosso coração, a gente tem mais compaixão do que Deus. É culpado, irmãos. É contra Deus. A pessoa que não crê em Cristo Jesus é contra Deus. É isso que é o mais importante. Não é que ela não gosta da gente, não gosta de crente, não gosta de igreja. É contra Deus. Elas são dignas de condenação. Sim ou não? A graça disso tudo é que Deus também age em misericórdia. Então não queira ser mais justo do que Deus e nem mais bonzinho do que Deus, porque você não vai conseguir. Qual a medida, pastor? Prega o evangelho. Demonstre amor. Ao mesmo tempo, não prometa nada. Não prometa nada. Não diga o que Deus não disse. Não tente abaixar a chama do inferno em 1 milímetro. É julgamento, queridos. Deus vai julgar todos aqueles que não se renderem. O que a Bíblia diz em Filipenses? Todo joelho se dobrará. Ali não é adoração. Ali não é adoração. Ali diz todo joelho se dobrará, porque um dia todos vão olhar para Cristo e falar assim: Ele realmente é Senhor. É como se eles dissessem: Eu não criei, mas Ele é o Senhor. Não é adoração. Isso é salvação, irmão. Por isso que quando a gente. Não,
É incrédulo, mas é bom, faz aqui, é uma pessoa boa, é uma pessoa... E aí, irmãos? Diante desse Deus? A Bíblia diz que não há um sequer, incluindo você e eu. Maldito o homem que confia no homem, começando por ele mesmo. Assim é o nosso Deus, queridos. Então, peça a Deus sabedoria para você dosar, às vezes, o momento que você vai estar naquela conversa, de que você vai chegar para a pessoa e falar assim: Deus é amor, Deus pode transformar o seu coração. Mas vai ter aquele momento de que você vai falar para ela assim: olha, você é um pecador, você carece de arrependimento, isso que você está fazendo é arrogância diante de Deus. Você precisa se render. Pastor, em qual momento eu vou falar? Peça a Deus sabedoria. Mas tenha essa característica que não são duas de Deus, são a mesma de Deus. Deus de bondade e o Deus de justiça. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de meditarmos, Senhor Deus, no livro de Jonas e também no livro de Naum. Obrigado por essa passagem que nós tivemos em olhar, Senhor Deus, a misericórdia do Senhor a Nínive, ao mesmo tempo a condenação do Senhor a Nínive, Senhor. O Senhor agiu de misericórdia em todos esses momentos. É que é muito difícil para nós, Senhor Deus, pecadores como somos, muitas vezes enxergarmos a justiça do Senhor. Mas faça-nos, Senhor Deus, a sermos maduros e enxergar de maneira correta, de maneira sábia, Senhor Deus, o quão justo o Senhor é e o quão bom o Senhor é. O Senhor foi assim na nossa vida. Obrigado pela salvação minha e dos meus irmãos aqui, Senhor. Faça-nos desenvolver essa intimidade com o Senhor, conhecer esse Deus misericordioso, mas esse Deus vingador. Nós precisamos, Deus, conhecer o Senhor assim. Saber que quando o Senhor condena, o Senhor é justo. E quando o Senhor perdoa, o Senhor também é justo. A palavra do Senhor nos diz, Senhor Deus, que o vento sopra onde quer. E nós cremos nisso, Senhor. Então nós já pensamos naquele colega, naquele parente, naquele amigo, naquele familiar, naquela pessoa que está próximo de nós, Senhor Deus. Nós rogamos pela salvação dessa pessoa. Mas use, Senhor Deus, a mim e aos meus irmãos para falarmos para ela que ela carece de arrependimento, entender que ela é pecadora. E ao mesmo tempo entender que o Senhor pode perdoar. É tão difícil para nós, Senhor Deus. Mas nós agradecemos pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós. E pela sabedoria que o Senhor concede liberalmente. E o Senhor nos dá. Para discernirmos o que fazer, o que falar, em que momento isso acontecer. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.